Ni hao, pessoas que estão sendo taxadas pelo Trump, tudo bem com vocês? Então, ontem o Trump anunciou lá as taxas que ele já vinha anunciando há um bom tempo, que vão começar a valer a partir de hoje no Canadá, no México e também contra a China. Mas claro que esses países também não vão deixar isso acontecer de graça, né? E a China também anunciou tarifas contra produtos dos Estados Unidos. E vamos ver essa matéria aqui do South China Morning Post comentando a respeito da resposta da China. China revida Trump com tarifas recíprocas e sanções a empresas dos Estados Unidos. A agricultura dos Estados Unidos e tecnologia ligada à defesa são atingidas por taxas de importação e restrições à exportação, enquanto a China responde ao aumento de tarifas do presidente dos Estados Unidos. A China revelou os detalhes de sua resposta às novas tarifas dos Estados Unidos sobre suas exportações, sancionando diversas empresas americanas, aplicando tarifas adicionais de 10% a 15% sobre produtos americanos selecionados e anunciando planos de levar um caso à Organização Mundial do Comércio sobre o assunto. Uma taxa de 15% será aplicada às importações de aves e produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo trigo, milho e algodão, de acordo com uma declaração do governo. Tarifas de 10% serão aplicadas às importações de soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios. E isso aqui pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? Já que o Brasil exporta muito dessas coisas já para a China, numa dessa aí vai ter oportunidade para exportar mais, né? Principalmente carne, que é muito consumida aqui na China. As ações de Pequim foram programadas para coincidir com a duplicação das tarifas universais dos Estados Unidos sobre produtos chineses. Uma medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada para aumentar as tarifas de 10% em vigor desde fevereiro. A rápida promulgação de tarifas sobre a China e outros grandes parceiros comerciais, como o México, o Canadá e a Europa também, né, implementadas ou ameaçadas desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, são amplamente vistas como os primeiros tiros de uma nova guerra comercial. Tiro no pé, né? Porque essas tarifas... Quando um país impõe tarifa, na verdade, eles estão impondo tarifa aos seus habitantes. Porque a empresa vai repassar o custo dessa tarifa para o consumidor final. Então, não é muito inteligente, né? Não sei nem se a China devolvendo essas tarifas é algo inteligente para a China também, porque isso vai aumentar o custo das coisas aqui na China. O Ministério do Comércio adicionou 15 empresas dos Estados Unidos, incluindo várias empresas ligadas à defesa e segurança, à lista de controle de exportação da China. Essas empresas precisarão de aprovação especial para receber remessas de itens de uso duplo, bens que carregam aplicações civis e militares. 10 outras empresas americanas foram adicionadas à lista de entidades não confiáveis de Pequim, efetivamente proibindo-as de negociar com a China ou fazer novos investimentos no país. Essas empresas foram sancionadas por participar de vendas de armas para Taiwan ou se envolver com cooperação militar com a ilha, de acordo com o porta-voz do Ministério. Então a gente vê isso acontecendo várias vezes, né? Os Estados Unidos vendem arma para Taiwan, por mais que eles tenham essa política de reconhecer que Taiwan faz parte da China, é uma só China, eles continuam vendendo arma para Taiwan. Agora, imagina se fosse o contrário, a China indo no Havaí, em Porto Rico, que tem movimentos separatistas, o próprio Okinawa tem um movimento separatista. Imagina se fosse a China indo nesses locais e falando, gente, tá certo, vocês têm que continuar com o movimento separatista, inclusive eu vou vender arma para vocês. Imagina a gritaria que ia ser. A China colocou um navio para fazer exercícios militares entre a Nova Zelândia e a Austrália, que é água internacional, que é o que eles fazem o tempo todo aqui no Mar do Sul da China. Já foi um desespero na Austrália. Já foi um desespero. Tipo, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque é um absurdo, a China vai tomar a Austrália. Os caras fazem a mesma coisa o tempo todo aqui no quintal da China. Quando é a China que faz, é um desespero, né? Então essa questão de Taiwan aí... Além disso, hoje o Ministério das Relações Exteriores também se comunica... Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da China se pronunciou hoje a respeito dessas sanções e das contramedidas que a China vai impor aos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, descreveu na terça-feira as contramedidas da China contra o aumento adicional de 10% nas tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações chinesas como uma medida justa e necessária para proteger seus próprios interesses, instando Washington a abandonar suas
táticas de intimidação e retornar à mesa para um diálogo de boa-fé e cooperação. As observações de Lin foram feitas em resposta a uma pergunta em uma coletiva de imprensa sobre uma série de contramedidas anunciadas na terça-feira pela Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado e pelo Ministério do Comércio da China, após o anúncio do governo dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais de 10% sobre produtos chineses, citando a questão do fentanil como pretexto. Eles ficam culpando a China sobre a crise do fentanil lá nos Estados Unidos. Eu tenho dois vídeos, na verdade, um em São Francisco, outro em Los Angeles, mostrando um pouco da situação das pessoas na rua sofrendo com a crise de opioides lá. São mais de 100 mil mortos todos os anos e eles culpam a China por isso, né? Sendo que a China não é culpada, e sim toda a estrutura social e a falta de SUS naquele país, né? Os caras não têm nem dia de atestado. Lin enfatizou que a China declarou repetidamente sua oposição e que as contramedidas da China são inteiramente justificadas e necessárias para proteger seus próprios direitos e interesses. A causa raiz da questão do fentanil está dentro dos próprios Estados Unidos, e por considerações humanitárias e boa vontade para com o governo americano, com o povo americano, a China tomou medidas fortes para ajudar os Estados Unidos a resolver a questão do fentanil, que é claro para todos verem. Ele observou que muitos nos Estados Unidos expressam gratidão à China. Não sei se isso é bem verdade. Mas em vez de reconhecer isso, Washington recorreu a difamar a China, que eles fazem já há cerca de 200 anos. Transferir a culpa e exercer pressão por meio de aumento de tarifas. As ações dos Estados Unidos equivalem a retribuir gentileza com hostilidade, o que não apenas falha em resolver os próprios problemas domésticos dos Estados Unidos, mas também prejudica gravemente o diálogo e a cooperação entre os dois lados no tratamento do controle de drogas. A China tem tolerância zero para drogas, e o principal motivo são as guerras do ópio, que deixou uma cicatriz muito forte, não só pelas guerras do ópio, mas por todos os tratados desiguais, o século das humilhações, acabar com toda a estrutura do país, né, que assim acelerou o fim da dinastia Qin, que provavelmente ia cair de qualquer forma, mas acelerou muito o processo e jogou a China numa pobreza gigantesca. Devo reiterar que o povo chinês não pode ser influenciado por falácias, dissuadido por intimidação, e táticas de intimidação não são a maneira certa de lidar com a China. Tentar exercer pressão máxima sobre a China é mirar no oponente errado, e é uma interpretação equivocada da situação. Se os Estados Unidos realmente querem resolver a questão do fentanil, devem se envolver em consultas com a China com base nos princípios de igualdade, que não existe, eles não consideram a China como igual, né? Respeito e benefício mútuo para abordar as preocupações dos outros. Então, o maior produtor de medicamento de opioide nos Estados Unidos são empresas dos Estados Unidos, né, que nada acontece com eles. Teve uma empresa, que eu não lembro, uma família rica lá nos Estados Unidos, eles tomaram uma multa e é isso aí, sabe? Nada realmente acontece, nada muda, porque o problema não é a China. Se os Estados Unidos tiverem outras intenções e estiverem comprometidos em travar uma guerra tarifária, guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, a China responderá na mesma moeda. Instamos os Estados Unidos a abandonar suas táticas de intimidação e retornar ao caminho necessário de diálogo e cooperação o mais breve possível. A China sempre nessa de vamos conversar, diplomacia, que infelizmente nem sempre dá para ser assim, principalmente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tomando um caminho desconhecido, principalmente pela influência aí dos multibilionários, talvez o mais forte deles, né, o Elon Musk, falando aí de sair da OTAN, de sair da ONU, e chamando dentro todo aquele rolo que deu com o Zelensky. Agora o Zelensky já aceitou a humilhação e disse que vai assinar o acordo com os Estados Unidos, já está falando de deixar o cargo desde que a Ucrânia seja aceita na OTAN, e aí já teve uma reunião da OTAN com os Estados Unidos. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A impressão que eu tenho, até por conversar com gente nos Estados Unidos, é que tudo isso que o Trump está fazendo agora, essa questão de deportação em massa, tudo isso é propaganda para mostrar, olha, estamos fazendo alguma coisa. Mas, no fim, ele tem a maior reprovação, acho que é reprovação que chama, né? De um presidente em 30 dias nos últimos, 70 anos. É um negócio absurdo, assim. É porque a economia não está mudando, né? Não está mudando. E aí o Elon Musk está demitindo um monte de gente que não tem nada a ver com a parada, sabe? Porque ele tem aquele grupo dele, Dodge, sei lá como é que chama aquilo, que é comandado por um monte de moleque, um moleque de 19 anos demitindo funcionário público que já está lá, sei lá quantos anos. Então, assim,
eles estão acabando de acabar com aquele país. A impressão que dá de fora é que a gente está vendo o fim do Império dos Estados Unidos de uma forma acelerada. E é isso aí, né, gente? Se segura na cadeira aí que não tem cara de que vai melhorar, não.